né? E aí, a aula de hoje será uma recapitulação, breve recapitulação, dentro do que a gente já estudou até o momento, né? E após isso a gente vai seguir com os assuntos relacionados a HTML, CSS e falar um pouquinho aí depois, no final da aula, né? Não é obrigatório esse assunto agora, eu vou falar com o Golias sobre uma atividade dele, né? Então, quem quiser ficar aí para depois, vai ter uma breve introdução ali do que se trata a programação na prática, né? Porque até agora, até então, a gente está tratando do assunto que é HTML e CSS, que são instâncias antes da gente entrar no assunto de programação propriamente dita, né? HTML e CSS não são linguagens de programação. HTML e CSS são estruturas para que aí sim a gente consiga utilizar a linguagem, que no caso é o JavaScript, né? O JavaScript é uma linguagem de programação que ela é interpretada. Como assim, Dário? O que é uma linguagem de programação interpretada? Eu vou começar a espelhar aqui minha tela e vou explicar aqui com os anagramas, que eu acho mais divertido de fazer dessa forma. E aí também acho mais fácil de vocês entenderem, né? Deixa eu ver se está aqui pegando. Pronto. Tá vendo tudinho aqui. Show. Então vamos lá. Basicamente, a gente tem. Imaginem aí que vocês têm uma. Vocês têm o corpo de vocês, né? Vocês têm o corpo de vocês com. Né, tem a carne de vocês têm os esqueletos de vocês, o esqueleto, né, em si. E vocês têm toda a estrutura corporal, né, fora de vocês. Tá certo? Beleza. Aqui a gente pode dizer que o HTML ele é o esqueleto, ele é o que fica por baixo. Esqueleto, ele é o que dá estrutura. Esqueleto, ele, numa analogia de construção civil, ele é a parte do corpo que dá estrutura para que ela consiga de fato se desenvolver, né? A base. A base, isso aí. E aí, quando você quer estilizar um HTML, você utiliza o CSS, tá bom? Você utiliza o CSS. Quando quer o quê? Estimular? Estilizar. Como assim? Estilizar. Como assim? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo para te mostrar. Dev Stack. Pode ser esse aqui. Ó, tá vendo que esse site ele tem várias. Ele tem vários. Ó, ele fica se movendo, tem uns comportamentos. Ah, entendi. Estilizar, tu fala esses efeitos, né? Isso, esses efeitos aqui. Isso aqui é feito com CSS, mano. Sacou? Esse botãozinho aqui fica rosa, ele tem esses movimentos aqui. Tudo isso Uhum. aqui é feito utilizando CSS. E aí o cara consegue ver o que é que tá aqui por baixo. Se de fato você colocar, por exemplo, apertar um F12, você consegue ver o código que tem por trás, entendeu? Uhum. Eu já apertei tantas vezes, sai sem querer, mano. Ficar assim, mesmo, que bexiga é isso? O É, Raquel sai daqui. é, mas Tantas aí vezes. você consegue ver o que tem por baixo dos panos, entendeu? Só não consegue alterar nada, né? Consegue, consegue. Aí, ó. Eu vou alterar aqui, por exemplo. Eu vou Mas selecionar. assim, eu consigo alterar do site de terceiros. Consegue na sua seção, na dos outros não. Ah, não no Porque servidor dele lá, né? No isso, geral. ele tá colocando aqui uma coisa que tá sendo plotada do próprio servidor, sacou? Aqui Uhum. ele tá apontando para um servidor que está hospedado em algum canto. Tu só consegue alterar o servidor se tu alterar de fato no próprio servidor, né? Mas aqui eu Entendo. consigo, pô, tipo, alterar, eu posso selecionar esse ícone aqui, eu posso dizer, ó, ele tá rodando um load de 50S. Eu posso colocar para ele fazer isso em 1S. Aí ele vai rodar mais rápido, tá vendo ali? Tô vendo. Que massa. Aí eu posso voltar para botar em 0.2, ele vai mais rápido ainda. Então, Deu a é bichinha esse, aberta. é esse tipo de coisa que o CSS faz, mano. Massa. Ele adiciona comportamento, ele adiciona. Assim, o site ele começa a ter alguma coisa legal.
E o JavaScript, ele é mais legal ainda do que o CSS, porque ele adiciona funcionalidade. Então, quando eu clico nesse botão aqui, ele me leva para algum canto. E quem é que fez isso? O JavaScript. O JavaScript é o que está aqui por baixo desse site, colocando todas as funções, né? Tipo, quando você vai, eu vou me matricular nesse curso aqui. Na hora de comprar, quem envia a informação de compra para o servidor é o JavaScript. E o Hum, que é o JavaScript, cara? O JavaScript, ele é basicamente uma linguagem de script que é interpretada pelo navegador. O JavaScript ele só é lido no navegador e é interpretado e trazido para a gente para que a gente consiga mexer no site como se ele fosse um aplicativo, sacou? ah, Então, tipo assim, é basicamente a linguagem que está controlando todas as funções que estão aqui por trás. Eu tenho um código JavaScript aqui que a gente está fazendo na aplicação e só para vocês verem a carinha dele, sabe? Tipo, basicamente esse código JavaScript, ele adiciona comportamento, ele adiciona, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de uma função que a gente consegue colocar uma validação em um campo. Aí aqui é o nome do campo e aqui é a validação que a gente está fazendo. Então, esse tipo de coisa que o JavaScript faz, sacou? Então, né, eu acho que de estrutura inicial, para a gente explicar o que é, né, a programação web, para que ela serve em si, essa nossa introdução inicial, né, para que a gente consiga entender aí quais são os três caras que a gente vai mexer. Vocês têm alguma dúvida, galera? não, acredito que vou tirando aí no decorrer do. Alguma dúvida, Golia? Ainda não. HTML. No final da aula eu vou passar um PDFzinho aí para vocês ficarem com ele Estudando. completo. Assim, com o material da aula, né? Hum, Então vamos lá. E onde é que esses caras ficam juntos para que você consiga acessar eles? E qual forma que vocês conseguem acessar eles? Né? Ele fica dentro de um servidor. Cara. Ele fica dentro de um servidor. O que é um servidor? Um servidor é um endereço na web em que você consegue acessar uma outra máquina. Né? Se você pesquisar aqui no Google o que é um servidor, ele vai te dizer o seguinte: ele vai dizer que informática um servidor, um software, um computador, um sistema de computação centralizado que fornece serviços na rede de computadores. Ou seja, ele é se a gente for falar em software, ele é uma instância que serve outros agentes, né? Aí de um servidor você pode servir um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de celular, um ou, um, app. ou um jogo. Você pode servir um jogo, Eu já entendo um pouco sobre o servidor por causa do jogo que eu jogava antigamente, velho. jogo, A gente sabe que cada servidor ali é responsável por. Um computador é responsável por um servidor, né? Um servidor, no caso, um computador servidor, né? um app, um site, tá ligado? Esse servidor, um site, esse servidor serve esses caras. E esses caras podem ser um front-end, no caso, isso aqui é o que a gente vai aprender inicialmente, tá? Esse cara aqui é o que a gente vai estudar inicialmente. Uhum. Mas você também pode estudar como fazer um app e também você pode estudar como até fazer um jogo. Só basta você querer, sabe? A partir do momento que você domina uma área, é, é muito mais fácil você ir acrescentando outras, né? Mas contanto que você faça isso de forma progressiva, né? É como. É, Eu ia falar pode essa falar. palavra aí. Eu É, ia falar essa palavra, como tu sempre tava falando ali, né? Ela é, é algo progressivo, né? Sempre tá. isso. Aí, primeiro a gente vai aprender como fazer essa parte aqui, sem ser a parte do servidor, a parte do site. E aí, depois que a gente aprender isso aqui bem, a gente vai abraçar isso aqui e vai aprender a fazer um servidor. E aí é onde a gente vai conseguir desenvolver aplicativo, desenvolver funcionalidades um pouco mais complexas, né? Então, eu li num livro hoje, né? Eu estava lendo aqui, e um livro chamado Spin Selling. Esse livro fala sobre como você consegue vender de maneira
vender vendas grandes, né? De maneira a você conseguir conquistar o cliente por meio de perguntas, você conseguir de fato fazer perguntas. E perguntas são uma forma de comunicação muito mais efetiva do que as próprias respostas, né? O próprio Jesus falava muito sobre perguntas. Então, na prática, o livro ensina isso. E lá, cara, eu ouvi uma palavra que me deixou muito, muito, muito curioso. Eu vou até pegar aqui a palavra para falar delas para vocês. A palavra que eu ouvi hoje é a enteléquia. Vê que palavra estranha. Enteléquia. O que é enteléquia? Inteléquia é o processo de você transformar potencial em realidade. Como assim? É o processo de você pegar uma coisa na teoria e transformar ela em uma coisa prática, sacou? E como é que a inteléquia acontece no caso de, por exemplo, programação? Né? Você conseguir uma nova habilidade em programação. Você precisa praticar um pouquinho de cada vez, mano. Um pouquinho. Você começa, tipo... Deixa eu passar aqui que tá tudo bagunçado. Né? Tá. Faz quanto tempo que tu programa, mano? Faz uns anos já. Acho que uns 3, 4 anos já. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a construir uma pequena parte daquele todo. Depois que você conseguir aprender essa pequena parte aqui, uma pequena parte aqui, uma pequena parte aqui, uma pequena parte aqui, você vai começar a construir o todo, né? E após isso você começa a construir outras partes, o servidor, os serviços e tal. Então, basicamente, esse é o intuito dessa nossa iniciativa e só para deixar vocês mais cientes e tranquilos que é progressivo, a gente não vai aprender tudo de toda forma, né? E existe todo tipo um passo a passo, uma metodologia que você precisa seguir para conseguir de fato melhorar e aprender a habilidade nova, que no caso o nosso objetivo aqui é programação. Eu vou fazer o seguinte agora com vocês. A gente vai revisitar o que a gente tinha estudado e aí depois disso a gente vai começar a ver um assunto um pouco mais novo em relação ao que a gente já tinha estudado. No caso, HTML, CSS e eu acredito que até semana que vem a gente começa a estudar JavaScript para vocês de fato pegarem uma linguagem de programação. Uhum. Então vamos lá. Meu irmão, tá todo mundo aí, velho? Os caras não ficam tudo calado. Felipe, Tô aqui, pô. Felipe Tô por aqui. Os caras estão só no ouvidinho. ah, tá. O Luiz Felipe também tá. Eu tô aqui, pô. Os caras estão no ouvidinho. Só no ouvidinho. No caso, eu ia fazer uma pergunta, mas é porque vai parecer meio leigo. Mano, Mas, Pera aí, pô. não, no Tá numa sentido aula. vamos falar agora. Não, é Não, sério. ele vai escutar Ei, agora. Dário, lembra ele aí que ele tá na sala de aula? Não, mano, não existe leigo não. Aqui não existe leigo, não existe inteligente não. Aqui existe pessoas querendo aprender, entendeu? Então, se você Exatamente. tiver uma pergunta, negão, meta bronca, você levanta a mão. Tem como levantar a mão aqui, ó. Tem aqui, ó. Você clica aqui, ó. Tem aqui a mãozinha. Levanta a mão, Opa. pá, e mete bronca, porque é isso, mano. É um processo aqui. Mas pode falar. Então, vê só, tu tava falando aí, eu não sei se eu entendi bem. Nessa questão do site, o cara consegue fazer um site, não consegue fazer um site, no caso, sem esse HTML, sem ou a gente consegue desenvolver o site sem esses coisinhas aí que tu A tava gente falando. não consegue desenvolver um site sem o HTML, mano. Que o Por conta HTML, por conta daquelas coisas que tu tava explicando no começo, né? isso aqui é um Tô ligado. HTML em uso de um software hospitalar, isso aqui. Mas a gente vai começar não com esse cara complexo, não. A gente vai começar na manha do gato. Você conhece esse A termo? base o básico do básico, né? Só o básico. Só o Tô básico. ligado. Tranquilo. Então, meu mano, primeira coisa você tá com PC aí? Felipe Sena. Tô não, mas eu posso pegar um aqui. Pronto. No nosso mural, eu vou mandar lá no grupo também agora.
o link do download do VS Code, mano. VS Code é um IDE que a gente utiliza para fazer a edição dos nossos códigos, tá ligado? Mandei Sim, lá tô no escutando. grupo. E aí tu baixa esse software para poder acompanhar aí as aulas, beleza? Eu vou abrir o meu VS Code aqui na pasta do projeto. Se vocês puderem, eu aconselho que vocês façam mesmo, tá? Abram aí a pastinha que vocês separaram para o projeto e abram o VS Code dentro dessa pasta. Ei, velho. Fala. Eu queria até mostrar um negócio aqui. Cadê? Espelha aí Eu a não sei, tela. eu não sei o que tá acontecendo aqui na minha. Não sei se é porque tá desatualizado aqui alguma coisa, mas tá. Minhas páginas tá com um xizinho. Com uma bolinha com X vermelho nas pastas. Espelha aí a tela. Deixa eu tentar aqui, cadê? Como é mesmo que foi essa bexiga? Hum, eu esqueci como é que foi, cadê? Vai na pasta que tu. Na pasta que tu Então, eu tá abri. o teu Eu esqueci. projeto e Eu este. esqueci como é que faz pra poder espelhar aqui. Vou Deve te, estar. vou te mostrar aqui. É essa parte aqui que tu tá falando? CMD. E aí você põe. Vai Não, não é isso abrir. aí não. É na página aqui, ela tá com um pontinho vermelho. É porque minha pasta tá com como se tivesse com um erro. Ah, entendi. Coloca, tipo, essa apresentação. Tu tá ligado onde é que apresenta? Vou lá no CMD, né? Na apresentação do Google, não, pô. Tipo, na apresentação do Google, tu vai. Deixa eu ver aqui se tu tá vendo minha tela? Tô. Ó, tu vai clicar aqui, ó. Nesse pregacinho aqui, ó. Ficou cheio de tela no teu coisa aí. Aí eu tô Então, conseguindo aí, tipo, tu tá vendo aqui embaixo, não? Aqui não. Tá vendo? levantar a mão. Esse aí azul é? Você está Esse apresentando. azul aqui é porque eu tô apresentando, aí ele fica assim, entendeu? Ah, é apresentar então, né? Isso. Tinha esquecido. Pronto, eu vou compartilhar aqui. Vou te espelhar aí pra gente ver. Vamos ver. Cadê? Deixa eu fechar essa porcaria aqui. Ó, tá com esse xizinho aqui, ó. Tá Ah, vendo? pô, é porque não tá com o OneDrive ativado, se eu não me engano. Tu joga LOL, bicho, Ah, para é. com isso. É isso aqui. Oxe, faz tempo que eu não Para jogo. com isso, bicho. Joga LOL, joga Tibia. Perfect Tibia? World. Isso aqui eu baixei essa semana que meu irmão Perfect pediu, viu, bicho? World. É um pirata, mas Tudo eu não jogo não, pô. errado, bicho. Vai ler Eu a nem jogo, Bíblia, Jojo. eu nem jogo isso aí. Jogo não, pô, tô dizendo a tu. Esse servidor é novo. É um servidor pirata de jogo, Meu mas eu lindo, nem jogo, tenho nem fala o tempo. seguinte, fala o seguinte. Olha, É, espelho infinito. Mostra esse vai lá MS. na tua pasta, na pasta que tu tava lá. Pra eu te fazer contigo o processo lá de abrir o VS Code. Hum, Tu já aqui, né? tirou. Tu já tirou os CMD. pés? Tu já tirou, já desespelhou a tela aí já, né? Não. Saiu, foi? Foi. Oxi, Eu vou fixar cadê? aqui a tela só pra mostrar pro pessoal. Pera aí, eu vou botar de novo aqui. Tá. Enquanto isso eu vou mostrando aqui. Vamos lá. Pronto, É espelhei. Tá aparecendo aí massa. pra vocês? Tá assim. Eu vou colocar a minha tela e a tua um do lado da outra. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar CMD e vai apertar Enter. Merda, foi essa que deu que eu fiz aqui. Pau. Uhum, fiz isso já. Depois disso, vai abrir essa tela preta aqui, ó. Abrir essa tela preta, você vai digitar code, espaço, ponto. Por que isso, Dário? Code. Porque vai abrir o meu projeto dentro do VS Code aqui no meu espaço de trabalho. É Poxa, code aqui com o quê? É code com COD ou é com COD. COD, COD? ó. CODE. Code. Ah, espaço, ponto, enter.
É, o bicho é o programador, meu. Aparecer agora. Ai. Pronto, Aí, apareceu meu aqui. amigo, aqui a gente já consegue ter aqui a atividade que a gente já começou a fazer ali nas últimas aulas, né? Uhum. Então aqui para colocar ele ao vivo, né? Eu vou colocar o live server. Sim, é isso que eu quero saber. Como é que faz pra... Onde? Vai lá nas extensões, nas tuas extensões. Onde é que vê aqui? É Aqui é. Pesquisar. embaixo, ali onde tem 4 quadradinhos, Ah, extension, tô vendo. isso. Aí teu live server aí, ó, pô. Aí eu faço o que aqui? Tá feito já ele aí. No, vai lá, volta lá na tua pasta de trabalho, que eu vou te mostrar onde é que tu vê. Onde é que vê a Vai parte lá de trabalho? no index.html ali que tu tem. Ah, aqui. Pronto. Clicou aí, tu vai olhar pro canto inferior direito da tua tela. Inferior direito. Ali onde tem Go Live. Clica aí. Ah, meu irmão, eu tava Que doidando. mágica do caramba, Eu tava bicho. endoidando isso Que aqui, mágica bicho. foi essa, bicho, que tu fez? Eu Opa procurando isso aí, daqui. pô. Eu procurando isso daqui, meu irmão. Ei, boy, mas é assim mesmo. No começo o cara vai vendo assim. Eu disse, como é que mexe nessa bichinha todo enrolado nesse negócio aí? Felipinho, Golias, vocês estão conseguindo acompanhar. Felipe Augusto, eu sei que tá sem PC, Tô acompanhando aqui. mas ele tá vendo aí. Sim, como é que faz mesmo aquela parada que tu faz aqui pra puxar a tela, vai ficar as duas divididas? Então, tu faz assim, ó. Vou te mostrar aqui ao vivo agora. Peguei o meu espaço de trabalho aqui. Eu Joga no vou meio da tela. jogar ele aqui no cantinho. E ele, pá, aí ele vai mostrar todas as outras coisas, né? Aí eu vou colocar o que eu quero colocar de lado. Pronto, aqui de lado. Ah, Entendeu? deixa eu... Oxe, tá clicando aqui o negócio. Ah, aí já vem aqui. Cadê a outra parte? Pior que ele não mostrou as outras telas. Deixa eu fechar aqui o CMD. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, viu, Jojo? Qualquer coisa tu pergunta aí. Apareceu. Colocar aqui revisão, né? Vou criar uma pasta, né? Clicando aqui em New Folder. Aqui, revisão, Uhum. revisão 01. E dentro dela eu vou fazer uma index.html, né? Assim como a gente aprendeu ali na primeira aula. Para criar conteúdos HTML, o VS Code tem um atalho. Qual é o atalho que a gente utiliza? Você coloca uma exclamação e aí ele já vai te dar uma abreviação do que você quer fazer, que você precisa fazer. Eu vou apertar Enter e Não, isso aí. Como foi que tu fez isso aí, velho? ele Tu já começou do zero, gera, foi? ele já gera um documento HTML com as meta tags, com o título, com o cabeçalho e com o corpo do que eu quero gerar, né? E aí a gente vai fazer o seguinte agora, né? A gente vai refazer basicamente o que a gente fez para consolidar o conhecimento sobre essas tags que a gente vem estudando, tá bom? Então basicamente é o seguinte, eu vou Faz aí. pode falar, Juju. Não sei como fazer de novo. Tá. Vou apagar tudinho, salvei. Sacou aí? Paga Tá, aí. tá vendo? Aham. Pronto. Ó, eu vou apertar exclamação e vou apertar Enter. Sacou? Como é que apaga tudo? Ctrl A, Backspace. Backspace é o quê? Backspace é aquele botão de deletar as coisas. Ah, Ctrl. Salvei aqui, ó. Primeiro eu vou colocar uma exclamação e aí ele vai, né, gerar Eu fiz isso aí, não apagou não, velho. esse código todo. Cadê a tua tela espelhada? Tu espelhou aí? É o Espelhado. botão com as setinhas, viu, Joelson? Então, não é Ctrl A? Não, Ctrl A é para você selecionar tudo. Ctrl A é selecionei tudo aqui. E Backspace é para você apagar. Ctrl S, aí salvou Ah, o arquivo.
Ah, apareceu, consegui. Pronto. Aí, Coloquei a exclamação. exclamação, aí ele vai me dar esse conteúdo aqui. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar Ah, aqui, consegui. site de Golias, o Destruidor. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as tags que a gente começou a estudar, tá? Quais foram as tags que a gente começou a estudar? A família H1 até o H6, né? O H1 até o H6. Aqui, cabeçalho. Cabeçalho. 1. Se você apertar Alt Shift para baixo, ele vai copiar essa linha. Aí eu vou fazer isso aqui e vou colocar aqui 2. Aí ele já vai 3. Ou eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu posso fazer isso aqui, ó. H1 vezes 3, né? Ou então H vezes 4. Sacaram aí? Rapaz, mais ou menos, para isso. Ó, eu vou colocar um H, vou colocar um cifrão, vou colocar um vezes aqui e vou colocar um 4. Aí ele vai Tu colocar dá o um enter. H1 até o 4. Entendeu? Aí eu coloco aqui cabeçalho. Tab cabeçalho. Cabeçalho. 2. H1. E cabeçalho 4. H. Ctrl S. Cifrão. Vezes 5. É. Aí, jogou muito. Já Aí, fiz. ó. Aí tem que colocar esses H do lado. Eu não vi tu fazendo isso daí. Ah, não, tem que botar cabeçalho, né, no meio deles, né? Isso. Aí eu vou Cabeçalho. colocar o meu Go Live aqui nesse index. E vou mostrar aqui a tela para vocês. Pra gente ir fazendo aqui e vendo a alteração em tempo real. Tá? As tags de cabeçalho são do 1 até o 6, tá? Aí a gente tem o H1 até o H6, tá bom? E Uhum. para que esses caras servem? Esses caras servem para você basicamente fazer os cabeçalhos da sua aplicação, porque na prática, mano, você vai precisar, por exemplo, vou fazer um card aqui, tá? Vou fazer um section, uma seção, e aqui dentro dessa seção eu vou colocar um cabeçalho e depois do cabeçalho eu vou colocar um parágrafo, vou colocar um P aqui, um P e vou colocar aqui Golias perdeu para Davi, Ctrl S, e eu vou estilizar isso aqui. Isso aqui depois vocês vão aprender com mais calma, mas é legal de vocês verem. Vocês vão colocar aqui um border, um pixel solid red, e aí vocês viram que apareceu uma borda ali. E aí quando eu quiser posicionar o elemento, vocês vão fazer, por exemplo, assim, display flex, e aí ele já vai ter um outro comportamento. Aí eu vou colocar flex direction column, e aí ele vai ter outro comportamento, entendeu? Então eu vou colocar aqui justify content center, aí ele vai ter um comportamento de colocar os conteúdos no centro, e assim sucessivamente, né? Esses comportamentos são os comportamentos que a gente vai adicionando via CSS. Mano, a pessoa precisa ter conhecimento de inglês para poder ser programador. Precisa, mas você consegue aprender sem saber inglês, mas é indicado que você ao ir aprendendo, se você quiser avançar mais na programação, você aprender inglês. Ou pode programar no Portugal, né? Mas aí, né, tem umas coisas, uns códigos aqui, vê o que os caras fazem. Vê, vou mostrar aqui. Vê o que os caras fazem. Estabelecimento prestador.
Aí ele bota um estabelecimento prestador. Get. Ó, get é tipo assim, obtenha, tenha, em inglês. Get, prestador, totalizador. Ou seja, ele tá misturando inglês com português no código. Tá entendendo? Então, o negócio não faz sentido, mano. Você vai programar, você programa em inglês, mano. Search by competência. Meu irmão, não faça isso não, mano. Você programa em inglês, bicho, tá ligado? No caso, Então, quem fez isso aí foi um brasileiro, não foi? foi um brasileiro. Mas assim, é indicado que você saiba um pouquinho, pelo menos a base ali do inglês, porque aí você não comete essas gafes, entende? Só para a gente ir completando aqui. Vamos lá. Eu vou colocar um padding nesse meu card, né? Padding de 1 rem. O rem é uma unidade de medida aqui que a gente se referencia à raiz do documento. Se a raiz do documento padrão do HTML ele é 16 pixels, né? Se vocês não entenderem alguma coisa que eu não estou falando, não se preocupem, tá? No começo você não entende mesmo, mas é aquela coisa que o bispo falou domingo, né? As coisas reveladas pertencem a gente, as não reveladas pertencem a Deus. Vamos lá. Beleza. Agora eu vou adicionar um box shadow. Shadow. 1 pixel. 2 pixels. 1 pixel. 2 pixel. Tá vendo que adicionou ali como se fosse uma sombrinha na minha caixa? Uhum. Pronto. Aí é assim que as coisas tipo, meio que ganham sombra, sabe? Para ganhar um pouco de vida. Aí eu vou colocar um raio, um border radius de 10 pixels. Tu deu um enter para o bagulho descer lá para baixo, foi? A setinha. Eu dei um enter para isso aqui descer. Eu dei um shift enter. Sacou? Para descer aqui. Shift enter. Aí agora eu vou adicionar um hover. Tá vendo quanta coisa a gente consegue adicionar? A gente consegue adicionar um hover. Aliás, não, melhor, vou deixar essa parada do hover para depois, mas basicamente seria como um conjunto de atributos no CSS faz com que os objetos ganhem beleza, né? Lógico que isso aqui tá horrível, né? Mas que eles ganhem forma e você consiga fazer alguma coisa produtiva com eles, não só esse documento, como é que eu posso dizer, não tão agradável de você entender, né? Então, a gente aprendeu como utilizamos cabeçalhos no HTML e outras tags que a gente viu, além do HTML, foi o parágrafo, por exemplo, o P, a gente vai fazer com parágrafo, no caso, parágrafo para falarmos sobre como Golias é forte. Ctrl S, parágrafo adicionado aqui. Notaram que o parágrafo é maior do que o H6? Sacou? O parágrafo ele é maior do que o H6, né? Mas ele é do mesmo tamanho do que o H5, menor do que o H4, H3, H2 e H1. Então existe essa hierarquia e é interessante você saber disso porque quando você for fazer um site, né, aí você vai entendendo dessas coisas. Tem como você colocar uma linha entre os elementos, o HR aqui é uma outra tag. Então você vai colocando aqui linhas para separar o conteúdo que você está construindo, né? E aí ele vai ficando mais ou menos assim. E aí outra tag que a gente estudou, que a gente viu, né, no caso, foi a UL, né? Que está inserido o LI. Aí eu vou colocar o LI vezes 10 aqui, 10 LI. Vou colocar aqui só Jojo todinho. Meu apelido é Jojo, viu? Não é Jojo não, viu? Jojo todinho. Chamando de Jojo todo. Pensa. Vou colocar aqui. Não, é Jojo todinho, daí. Foi mal. Jojo todinho. Eu vou dar um Ctrl S. Aí, isso aqui é uma lista desordenada.
né? E aí, se eu quiser fazer uma lista ordenada, eu vou fazer o L não, eu vou fazer um OL, Operador OL. logístico. Isso aí. Ó, isso aqui é uma lista ordenada, essa outra é uma lista desordenada. Outra coisa que a gente não estudou ainda, que a gente estudou na verdade, foram as âncoras, né? O que são âncoras? Âncoras, ou seja, a tag A é um link que leva para outro lugar da internet, beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, site governo, que eu estou estudando aí para participar de uma licitação pública para fazer sistema para o governo. Vou botar aqui. E aí, gov.com. Quando eu salvar, eu vou ver lá, ó, gov.com. Quando eu clicar, ele vai para o gov.com. Que massa. Que loucura, né, Jojo? Opa aí, velho. Aí eu consigo aqui estilizar, style, dizer que aqui ele vai ter um background color de aquamarine, vai ter um border radius, border 10 pixels, e ele fica com essa carinha assim. Ou seja, você consegue ir estilizando esses elementos, né, ao longo do teu código aqui, de forma, né, ou localizada dentro da tua tag do teu código, ou de outra forma, né, no CSS, que a gente vai estudar um pouco mais depois. Vocês estão entendendo, galera? Estão acompanhando? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Tô Alguma entendendo. reclamação? Só não garanto que eu vou lembrar desses negócios todinho Não, é aí. com o tempo, né, mano? De como é que tu faz. Progressivo. Com o tempo você vai pegando jeito. Ó, uma dica, inclusive, galera. Façam o desafio. Porque é no desafio que o cara aprende, tá ligado? Porque só quem entregou até agora o desafio foi Golias. Ele tirou 8,5, viu? Não talento. Isso aqui é mais ou menos a estrutura do desafio com o que eu estou explicando aqui, né? No caso aqui está pedindo para fazer o desafio utilizando a tag style aqui em cima e passando, por exemplo, aqui você faz a tag style e eu vou passar aqui dentro instruções da tag style. Vou botar aqui ponto classe botão. E aí eu vou colocar aqui na classe botão vou colocar na classe botão aqui um background color. Como é que fica esse nome assim, verde? Aí é que tá. Tá vendo que tem uma tag style aqui? Ah, Aí tudo que eu ponho nessa tag style, ele entende que eu vou colocar, quando eu colocar um ponto e colocar um nome, eu tô falando de uma classe que eu vou utilizar essa classe para alguma coisa. Entendeu? Aí como é que eu vou utilizar essa classe aqui, mano? Eu vou fazer assim, ó, um background color blue violet. Vou dizer que isso aqui quando ele tá hover, quando esse cara tá blue e violet, e eu vou dizer que ele tem uma transition de um S, Jesus. beleza, e vou dizer que quando ele tá hover, o que é hover? Vocês vão ver agora o que é hover. Quando ele tá hover, esse botão hover, esse botão fica, sei lá, ele fica azul, blue. E eu vou utilizar essa classe botão no meu. Eu vou copiar essa classe aqui e vou utilizar essa classe no meu link. Vou colocar aqui class e vou copiar e vou colar aqui. Pronto. Esse cara aqui. Cadê? Ctrl S. Classe botão. Tirar isso aqui, esse style daqui, porque uma coisa, né? O CSS sempre vai respeitar o que for mais específico.
Se o mais específico é a classe que tá, é o estilo do botão, que está aqui direto no botão, ele vai respeitar isso daqui. Caso não, ele vai respeitar o que tem especificado para ele, né? Em outro momento. Então, ó, quando eu passo o botão aqui, aí fica azul. Quando eu tiro, ele fica roxo. Quando eu passo, azul. Quando eu tiro, roxo. Por que isso? Porque eu estou especificando que quando o botão estiver hover, o que é hover, né? O hover é quando você passa o mouse em algum lugar. Aí ele fica hover. Né? Aí ele fica com o background color azul com a transição de 0,1 segundos. Né? E assim sucessivamente. Eu posso dizer que ele vai ser transformado. Vou dar um transform aqui. Vou dizer que ele vai rodar 480 graus, né? E quando eu botar o mouse aqui, deixa eu 480 80 graus. Não tá funcionando no drag. Por causa da classe que tá mal especificada. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Que quando você coloca alguma coisa hover no botão, ele vai basicamente fazer com que ele se comporte nessas especificações. Essa basicamente é o cerne dessa questão aqui. Vocês conseguiram entender? Sim. Ah, beleza. Os caras não conseguiram, não. Os caras estão tudo. Deixa eu ver, quem tá vivo aí? Quem tá vivo é a Glória. Ô, Glória. Que glória do caramba. Bora lá. Isso aqui é outro exemplo, né? Calma, boi. Vamos lá. Vamos para uma próxima estrutura, né? A gente chegou onde a gente basicamente tinha parado. E aí eu vou primeiro dar um BR aqui. BR é break line, né? Vou colocar algumas quebras de linha aqui. Essas quebras de linha eu vou utilizar para a gente aumentar o espaço, para a gente colocar uma estrutura aqui. Qual estrutura que a gente vai colocar? A gente vai fazer agora uma tabela, uma table. Como é que tu fez essa quebra de linha aí com um BR? BR. Só coloca uma tag BR e balão. Como é Não, que... Oi. tô falando como tu repetiu ela, se só desse Ctrl C, foi? Não, eu apertei Alt Shift para baixo. Ah, Alt Shift pra baixo. Varão. Alt Shift pra baixo, tu fala na setinha, né? Isso, pra setinha para baixo. Hum. E ó, como é que eu consigo fazer uma tabela aqui no HTML? Eu vou utilizar a tag dentro da table row, tr, né? E aí, com essa tag, dentro dessa tag tr, eu vou colocar a tag th, que quer dizer table head. E aqui eu vou colocar nome, né? E aqui embaixo eu vou colocar a idade, né? Idade, beleza? Idade. Pronto. Isso aqui é a primeira linha, beleza? Eu vou colocar outra linha aqui agora. Vou copiar essa aqui de cima, colocar aqui embaixo. O que é que eu quero fazer aqui agora? Eu quero colocar uma célula, as células das linhas. Eu vou escrever TD, que é tabuleira. Aí eu vou colocar nome, Dário, idade, 24 anos. Beleza. Aí eu consigo colocar agora quais linhas eu quiser colocar, né? Então, basicamente, eu consigo colocar aqui a de... Deixa eu colocar aqui a de Golias. $14. Ó. Fica aqui. Fica desse jeito aqui, ó. Nossa, Dário, que coisa horrorosa. Isso aí tá parecendo... Não sei. Aí eu consigo colocar, tipo... uma estilização. Title.
E aí a minha tabela, a gente consegue especificar o título dela, né? Porque no fim das contas, galera, isso aqui ele vai ser lido de alguma outra forma, pelo navegador, sei lá, pelo instrumento de indexação, né? Quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, existe todo um mecanismo de busca por trás que exige que todos os elementos da tua página web estejam indexados e devidamente especificados, né? Para que você de fato consiga indexar bem o seu site, né? Então, basicamente é isso. Você precisa sempre estar colocando o título, sempre estar colocando as tags da maneira correta, né? Para que isso de fato, né, possa ter uma serventia para os teus clientes em potencial, pode-se dizer assim. Beleza? Alguma dúvida, galera, sobre a tabela e sobre isso que eu acabei de falar? Não. Tranquilo. Show. Por enquanto tá de boa. Show de bola. Filipinho, Felipe, outro Felipe. Tem dois Felipe agora. Felipe, vou chamar Felipe 1 ou Felipe 2? Falou foi Felipe. Falou foi Felipe 1, Filipão. 0-1. Tá de boa. Então vamos lá, Mentira, fazer algumas. mentiroso. Ah, ele tá entendendo, cara. Eu acho que ele tá entendendo. A gente vai ver se ele tá entendendo no desafio lá do desafio aí da tabela. Deixa eu começar a colocar aqui algumas coisas legais aqui dentro da tabela. É porque, tipo, também a gente tá indo bem devagarinho, sabe? Passo a passo e tal. Eu tô achando rápido. Sério, mano? Eu tô achando rápido. Tá indo bem no passo a passo, bem no menor ali. Mas vamos lá. Você tem como colocar uma caption. Uma caption na sua tabela. O que é uma caption? Tabela das idades dos alunos. O que é uma caption? O que é uma caption? Boa pergunta, Juju. O que é uma caption? Uma caption, ele é um elemento que fica acima da tabela, cara. Ó. Esse aqui é a tag caption. E aqui embaixo é o conteúdo da tabela. Né? Deixa eu tirar um pouquinho desses BR, que ele tá muito para baixo. Essa nossa tabelinha tá muito para baixo. Vou colocar ele para cá, colocar aqui margem style. Margem bottom 10 rem. Pra gente conseguir deixar ela mais 20 rem. Pronto. Vou deixar ela mais assim. Pronto. Vamos lá. Aqui dentro da tabela, né, em si, a gente consegue colocar algumas estilizações para os conteúdos que vão ficar aqui dentro, né? Basicamente, outras coisas que a gente pode adicionar de legal numa tabela por exemplo, a expansão dos cabeçalhos, né? Você consegue colocar um call span 2. Aí o que é que isso faz? O call span 2, ele expande uma coluna para as outras duas colunas posteriores, né? Então, o nome tem a idade, né? E aí esse nome e essa idade serão suplantadas por só uma table head, né? No caso essa nome aqui, né? Consegui entender, Jojo? Uhum. O table data tem como a gente fazer isso. A gente vai colocar um row span aqui. E aí eu vou colocar um 2 também. E aí a linha, ó como ficou estranho. A linha vai expandir, cara. Aqui também eu tô com espantar aqui. Aí ele vai ficar meio estranho, pronto. A linha que tava só um aqui, ele expandiu para duas. Então, a linha que eu tava usando uma só, ele tá utilizando duas. Anteriormente, quando a internet era só só HTML, o pessoal utilizava tabelas para conseguir deixa eu colocar aqui,
para conseguir plotar elementos de uma página e organizá-los eles em uma grid, né? Grid 100%. Fica mais espaçado. Border pixel solid black. Ctrl S. Beleza. Antigamente a galera usava isso para organizar o conteúdo de uma página, só que hoje em dia não tem por que você fazer isso, né? Tendo em vista que você tem vários elementos que te ajudam a justamente fazer esse trabalho, né? Eu acho que de tabela esse seria um conteúdo inicial, sem inserir questões de CSS nem JavaScript, né? E eu acredito que seja nosso conteúdo por hoje. Eu acho que eu já falei até inclusive muita coisa. Tô com medo que vocês não estão perguntando nada. Eu acho que tá todo mundo entendendo tudo. Dário. Oi, fala comigo. Essa última modificação que tu fez na tabela, tu fez como? Eu me perdi aqui. Pronto. A última modificação que eu fiz na tabela foi essa tipo de deixar ela maior, de deixar, né? sim, Pronto, deixar ela... eu vou tirar ela aqui e vou te explicar como é que a gente fez do zero. Tá? Tu no cabeçalho, lá no cabeçalho da tua página, tu vai fazer uma classe tabela, ponto, tabela. Aliás, table, né? Table, que é em inglês, né? O negócio aqui. Table. The book is on the table. Você vai colocar um width. Width é largura em inglês. Você vai colocar 100%. Eu estou dizendo aqui que essa tabela ela vai ter 100% do tamanho da tela. Como assim, Dário? Que essa bicha vai ter 100% do tamanho da tela. Então, meu querido gafanhoto, vai ser o seguinte. Quando você diz que um elemento tem 100% do tamanho da tela, eu estou dizendo que esse elemento ele vai ocupar toda a largura disponível nessa tela. Toda a largura disponível. E aí, quando eu aplico isso à minha tabela, a minha table, aqui na minha classe table, vou fazer um Ctrl V aqui. Classe. Ela aplica aquela estilização de 100% da largura da tela. Conseguiu compreender, Felipe? Consegui. Pronto. E aí, cara, eu consigo usar seletores do CSS não só como classe, tá? Eu consigo utilizar o ID. Eu consigo utilizar a própria tag, né? A tag P, eu vou utilizar aqui a tag P. Eu consigo utilizar uma referência a um atributo, por exemplo, P que tem um atributo tal. Esse aqui é um pouquinho mais avançado, depois a gente vê isso. Mas, basicamente, a gente consegue referenciar um elemento no CSS de forma mais, assim, da forma que você achar mais apropriado. Por que essas chaves aí que tu abriu ali? Essa cerquilha? Essa cerquilha, né? Não, cerquilha não, a chave. Aqui? Sim. Então, é aqui dentro que eu vou colocar os atributos do meu elemento CSS. Aqui. Tá vendo essa aí no 11? No número 11? Ficou isso aí. Isso é então, aí aqui eu vou adicionar, por exemplo, eu quero que o background color desse elemento seja brown e que ele tenha o border radius como 20 pixels, né? Aí eu vou adicionar esse ID aqui, vou dizer que o ID desse cara aqui é esse parágrafo, vou colocar aqui ID igual a ID. Aí tá vendo que o meu parágrafo aqui mudou? É porque eu referenciei o ID com esse dali. ID. Quando tu copia aí, ele identifica lá em cima, né? O que é do lado de cima, né?
Isso. Aqui eu coloquei eu vou colocar aqui parágrafo. Tá vendo que ele já não conseguiu achar? Aí ali embaixo eu vou digitar parágrafo aqui, ó. Parágrafo. Aí ele vai ser referenciado pelo que tá lá em cima. Entendeu? Cadê? Mostra lá em cima. Ó, tá. Ó, lá em cima Parágrafo. tá parágrafo. Cadê? Parágrafo. E Ah, aqui embaixo, parágrafo. mas como é que ele identifica lá? É só porque ele é o ID? A gente está identificando aqui essa cerquilha como parágrafo. O que é essa cerquilha? Eu estou dizendo que eu vou todos os elementos que tiver o ID parágrafo serão classificados com essa coloração que eu estou fazendo aqui, entendeu? Ah, Pronto. Aí basicamente é essa lógica que eu queria que vocês entendessem, treinassem, que é nesse sentido que vai ser o nosso próximo desafio. De vocês conseguirem utilizar seletores em tags HTML e com vocês com isso na mente, né, vocês já conseguem avançar bem aí. vê, vê só, Dário. Licença. Quando tu bota a cerquilha, é para identificar todos os outros parágrafos com aquele nome lá, com aquele código, alguma coisa? Não. Quando eu boto cerquilha, eu quero referenciar o ID de algum elemento. Eu vou colocar aqui cerquilha, vou colocar aqui Jojo, meu amigo. Jogo. Jojo, jogo não, é Jojo. Jojo, meu amigo, e vou dizer que Jojo é como é que eu posso dizer? Border. Ele tá com a border. Vou dizer que é uma borda de 20 pixels. Vou colocar solid. Vou colocar red. Jojo, meu amigo, eu vou colocar. Jojo, meu amigo, é um ID. Entendeu, Jojo? Aí eu vou colocar esse ID. Que é ID mesmo? ID é todo elemento que você coloque como ID igual Jojo, meu amigo. Não, o que significa ID? Tu falou. Eu não... ID é identificador, mano. Olha. Sacou? Viu lá que ficou vermelhão? E... Jojo todinho ainda mais ali, ó. Jojo, meu amigo, Jojo todinho. Isso aí. Doideira. Pronto. Aí, o desafio de vocês vai ser usar isso que a gente conversou, né? Na próxima aula, eu espero que vocês consigam fazer aí, para que a gente consiga avançar com os conteúdos. E nossos próximos passos, né, depois disso aqui, vai ser a gente começar a fazer estilizações mais legais aqui e depois disso começar a programar, né? Programar de fato. Estudar o JavaScript, que é uma linguagem de programação, estudar né, questão de codificação, de utilizar um servidor, colocar alguma coisa em um servidor. Para vocês terem noção, tem acho que dá para dar um spoilerzinho para vocês do que eu acho que seria legal a gente fazer junto, tá? Eu tenho uma aplicação minha que está rodando. Railway é um serviço de pilotagem de aplicativo, né? Tem uma aplicação minha que está rodando aqui na nuvem que ele tem um banco de dados Postgres e tem um banco de dados Redis. O que são esses bancos de dados? Postgres é um banco de dados que ele é open source, ou seja, grátis, livre, gratuito. E tem o banco Redis, que é um banco de fila, né? E esses dois bancos, eles funcionam. Um funciona para schedular, para separar as tarefas, e o outro funciona para armazenar informações. Se eu for aqui em Data, ele vai mostrar todas as tabelas que tem aqui, ó. Custos fixos, documentos fiscais, RP, fluxo de caixa, imposto de documento, item de documento fiscal. Tudo isso aqui são tabelas, mano. E aí, essas tabelas, vê que loucura agora, Júlio. Agora tu vai gostar. Essas tabelas, elas estão relacionadas de uma forma que as informações ganhem nexo, entendimento, que a gente consiga usar as informações de forma prática para problemas do mundo real, tá ligado? E aí, como é que essas informações se correlacionam? Por exemplo, documentos fiscais está relacionado com itens de documentos fiscais
que está relacionada a uma pessoa específica, e essa pessoa específica ela faz parte de um ERP, né? Que no caso é um tipo de sistema. Então, esses tipos de problema são os tipos de problemas que são traduzidos do mundo abstrato, imaterial da programação, para o mundo material, para que nós consigamos resolver problemas do mundo real. Sacou? Então, essa parte inicial chatinha, de ficar pintando coisinha assim, é necessária para que você entenda o mundo abstrato, para que depois você consiga traduzir esse mundo abstrato e conseguir utilizar ele de forma a resolver problemas do mundo real, sacou? Acho que é aí que tá a coisa legal da programação. É o que eu acho. Eu acho mais legal é, tipo assim, fazer uma coisa que funcione e que o cliente me pague um dinheiro bom e que eu fique feliz e glória a Deus, aleluia, sacou? É, outra coisa que eu acho muito interessante a gente fazer junto é eu vou estar mandando mais artigos, mais vídeos, mais cursos e mais materiais no grupo, porque aí vocês podem ficar mais por dentro, entender melhor fora disso que eu converso aqui com vocês, né? Porque isso aqui que a gente faz, esse momento, é mais um momento de mentoria. Mentoria, o que é uma mentoria? É tipo assim, eu vou pegar o meu tempo e vou doar para vocês para conseguir ajudar com o que eu sei a vocês evoluírem. Então, tem o formato de aula e mentoria, né? Então, mas o que vocês puderem pesquisar fora, trazer entendimento de fora, a gente aprende junto para que vocês cheguem a um nível de conseguir programar de uma forma prática mesmo. Entendeu? Então, é basicamente eu acho que essa é a nossa aula de hoje. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma coisa para me contar, se vocês acharam bom, se não entenderam, se entenderam. Pai, eu entendi mais do que outras aulas. Mas ainda tem coisa que eu fico, meu irmão, velho. Eu acredito que não vai adiantar eu ficar perguntando, tá ligado? Porque eu vou ficar só fazendo tu voltar de novo e tal. Eu acredito que na prática Vai pegando? eu vou pegando, eu acho. Porque tem como não, mano. Tu já fiz essa aí, ainda fico viajando ainda. Embora eu Você tenha. vai pegando, não se aveste não. Não se aveste Uhum. não. Porque assim, é, é, esse, esse livro que eu tô lendo aqui, esse daqui, vocês estão vendo minha câmera? Esse pincel aqui. Uhum. Ele tem um capítulo que fala justamente disso. Que é tipo, quando você aprende uma habilidade nova, você fica, não, eu vou fazer isso, aquilo outro, isais, mas não, mano, isso é progressivo, você de pouquinho em pouquinho treina uma habilidade de uma vez, e aí você vai fazendo o que der, sacou? E aí, progressivamente também, Jesus vai fazendo o entendimento grudar na sua cabeça, né, com utilização, com prática, com atenção, né, com discernimento você vai tendo ali. E eu Uhum. acredito que isso vai fazer com que vocês aprendam de fato, de verdade. Não é de uma hora para outra, é uma progressão, tá ligado? Um tempo, uma vida ali Olha, para de uma vocês pergunta. conseguirem. Pode falar. Com quantas aulas tu começasse a entender? Então, mano, levou um A partir, tempão, vice. a partir de, tipo, terceira aula, tu já tava entendendo alguma coisa? Claro que não, mano. Claro que não. Nada, nada. Nada. Eu tava, tipo, voando pra caramba. Eu levei um tempo, velho. Eu só comecei a gostar mesmo, a querer mesmo. Depois que eu levei um rela de um Tu professor, pessoa velho. desistir. Eu levei um, po- eu levei um rela de um professor, tipo, ele disse, meu irmão, você não quer nada com a vida, não, é? Foi bem assim. Meu irmão, você tá aí, velho. Tipo, eu era todo faceiro, todo bagunceiro, né? Aí ele me deu um rela e aí ah não, agora eu vou ser o melhor. Não sei o que aconteceu na minha cabeça, que ele me deu um rela, aí eu fiquei, esse bicho tá falando isso comigo mesmo, eu tô Senti humilhado. me senti humilhado, mano, de verdade mesmo. Mas aí isso me fez refletir quem eu estava sendo e aí me fez mudar de atitude. Eu comecei a ser mais eloquente, frequente, perguntar, faz igual tu faz. Perguntava tudo na aula, ficava ouvindo o que ele tava falando, conversando. Ô, professor, o que é isso? Ô, professor, o que é aquilo? Aí, tá bom, meu filho, tá bom, é isso aqui e tal, é isso aqui. Por isso que Negócio que você queria, agora você. é. Mas, tipo, o professor, o professor daquela época, né? Ele era um cara que gostava de ensinar de fato, né?
Quando o cara gosta de ensinar, mano, quando o aluno pergunta, o cara explica com o maior carinho do mundo, velho. O cara gosta de explicar, gosta de passar o conhecimento, né? De dar o conhecimento. Então é isso por hoje, meus lindos. Vocês estão vivos? Quem tá vivo da glória. Oh, Glória. 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 Pelo jeito, mano, foi uma coisa que tu absorveu dele, que foi a vontade de ensinar, né? Pô, mano, eu gosto muito de ensinar, mano, de verdade, não. Eu gosto muito, de verdade. Se eu pudesse, eu fazia de graça, tanto que eu tô fazendo de graça. Porque eu gosto de verdade, pô, de verdade mesmo. É uma parada que eu Amém, amém. É isso. Ei, bora tirar uma fotinha Glória a Deus. só pra dar o. Vai ser recompensado lá Eu na ia falar frente. algo antes. Não, você vai ficar eu e você aqui nessa salinha pra gente fazer a atividade lá. Bora tirar uma fotinha, fala. É pra tirar Aquela fotinho, tem questão que Bota uma o camisa. Geras estava perguntando, O quê? Eita, de novo. aí sobre a questão de se demorar para aprender e tudo mais. Só que mesmo, velho, eu me vejo na minha situação, tá ligado? Tipo, a faculdade é difícil, tá ligado? Porque, tipo, tem toda a questão de você, tipo, pegar aos poucos. Porque, tipo, programação é muita coisa, tá ligado? E eu, de fato, Mano. tô vendo isso, tipo, é pouquinho, é tipo 1%, tá ligado? Todos os dias. É E, de fato, verdade, mano. tipo, tô vendo isso na É isso. prática, velho. E assim, você precisa ser persistente, mano. Se você, por exemplo, você tenta utilizar as suas habilidades, e você não consegue, tá ligado? Porque você não vai conseguir no começo, você não vai conseguir. Você tem que praticar um comportamento por vez, sacou? Uma coisa por vez. Eu aprendi HTML agora, tá ligado? Aí eu vou praticar o HTML. Eu aprendi CSS agora, eu vou praticar o CSS. E assim progressivamente, tá ligado? E aí quando vocês forem programar mesmo, tipo, uma linguagem de programação prática, fazendo algum fluxo, alguma interação prática, né? Aí você tem várias, como é que eu posso dizer, linhas de comportamento, né? Você tem os fluxos de programação, você tem as variáveis, você tem os comportamentos. E cada uma dessas coisas tem tem uma forma de você entender, né? E uma forma de você utilizar, né? E fazer aquele negócio que a gente falou no começo da aula, que no caso é a etelequia, né? De você pegar o potencial de conhecimento e utilizar em alguma coisa prática. E isso leva tempo, leva prática, mano. É aquela coisa, você não é, o artesão ele não passa a vida estudando e não usa aquele conhecimento. O artesão ele está o tempo todo ali fazendo as peças dele para que ele consiga de fato, né, fazer a arte dele. Então eu gosto de usar esse paralelo para falar sobre programação porque faz muito sentido na minha cabeça. Eita, como é lindo! Menino feio. Que bicho lindo do caramba, velho! Ninguém sabe Yeah, quem yeah! criou. Tá tudo rolando, cara! Tá bom, cara, Que não. cara muito lindo, velho. Que é isso, mano. Eita, povo. Gêmeos, Cadê? Deixa eu tirar a fotinha. avise papai quando for aparecer. Vai, seus palhaços. Todo mundo diz. Xuxa. Pronto. Vamos Eu ficar vou desse lançar, jeito mesmo. eu acho que eu vou fazer um Insta, velho, pra gente, pra esse negócio aqui, porque eu vou fazer os resumos das aulas, um por um, tá ligado? Que eu acho que vai ser legal também pra vocês entenderem, pra falar do projeto. Eu queria que é, mais professores viessem pra esse projeto, né? Porque eu não tenho todo o conhecimento que vocês precisam para ser um programador completo, eu acho. Tem colegas meus que já querem participar, tem chefes, líderes meus que já querem entrar para ensinar vocês também. Só que vocês ainda estão num estágio muito inicial e eu acho que com o tempo que vocês forem pegando mais prática, entendendo e de fato fazendo os desafios e cumprindo
essas metas, vocês, né, eu vou trazer mais gente para que vocês aprendam melhor, vocês tenham mais pessoas, até questão de, não, tipo, tá tendo uma vaga aqui e tal, aí o cara faz alguma avaliação aqui com vocês, ou então, enfim, alguma coisa vai acontecer. Oi! Tá ligado? Alguma coisa vai rolar, então fiquem espertos aí, façam as atividades, estudem, que vocês serão, sua fidelidade será recompensada. Só dar um último aviso, 2 avisos na verdade. Primeiro, façam o desafio da aula 1, que Jojo tá aqui e não fez, depois eu vou falar com ele aqui. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Jojo tá aqui, faça o desafio da aula 1. E vai ter o próximo desafio, que vai ser quase igual ao desafio da aula 1, só que com a tabela e com o que a gente estudou hoje, né? Que é o CoSpan e, né, essa outra, o RowSpan também. E esses atributos de CSS que a gente trabalhou um pouquinho hoje também. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fale agora, o Carlos fala assim. Não. Por enquanto, não. Ó, pra vocês, ó. Cheiro. Falou, mané. Alguém levantou aí a mão. Levantou a mão ali, ó. Ele foi Não, foi sem reagir, querer, ele foi sem querer, reagiu foi reagir. e levantou a mão. Isso aí. Bora, cuidar nóis. que ainda tá cedo. Cuida, tchau. Não é para não, Golier. Dá tempo ainda. É o quê? Dá tempo de ir por ela. Mas né? Pra academia já já. ó. Ei, Golier, tudo. Eu também, vai passar. Academia. Ei, Golier, a gente vai resolver a atividade lá, não é? Bora. Cadê? Mostra aí pra gente fazer aí. Tu tá com a internet boa hoje, Tô aproveita. por aqui mesmo. Eu tenho que almoçar, velho. Vá-se embora. Se quem quiser ir, já pode ir. Almoço. Ah, sim, já tá mais ou menos. A Me questão almocei, boy. Falou, O cara falou, querendo falou. almoço.